Hoje o vereador João Paulo Piovan conosco aqui para poder falar sobre a pré-candidatura dele, vários temas sensíveis e que as pessoas querem entender um pouquinho, né? Como pensam cada um dos pré-candidatos. Nós estamos aí num período em que as coalizões, as parcerias vão sendo firmadas ou não, não é? E depois há aquele momento em que feita a assinatura e a partir dali, né, quando a lei permite, temos os candidatos, que não chegou ainda. Bom, o João Paulo, muito bem-vindo aos nossos estúdios, um prazer tê-lo participando conosco e compartilhando um pouco sobre a sua linha de pensamento sobre São Manuel. Bom dia, Tiago, bom dia, Juruba, Cicarelli, bom dia ao meu amigo e companheiro de jornada, Tony Forte, bom dia a todos os cidadãos samanuelenses. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, né, na rádio, podendo conversar com a população, passar, né, o nosso posicionamento, o que a gente, né, pensa, o que a gente quer para São Manuel. Sempre muito importante. Juruba, vamos lá. Primeira pergunta para o nosso amigo João Paulo Piovan, vereador, que está conosco nesta terça. Aliás, Tony também, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bem, João, prazer tê-lo conosco, como o Tiago já frisou, Tony também, companheiro de longa data, longas jornadas, como você também, né? A gente já é amigo há muitos e muitos anos, politicamente menos, mas eu mais como amigo mesmo particular. Sim. Não é só minha dúvida, mas muitas pessoas de nossa cidade estão em dúvida, e às vezes conversando em rodas de amigos, converso para lá, conversa para cá, tudo vai. E bem, eu gostaria que você se expressasse, claro, agora como pré-candidato, né? E qual foi o intuito de você derivar para esse lado de ser o candidato, o pré-candidato, né? Aí você saiu, você tinha um grupo e de repente foi feita uma divisão desse grupo. Você ficou de um lado, outros de outros, né? Certo. Qual foi o intuito? Você quer ser prefeito de São Manuel por quê? Bom, Jurubão, uma ótima pergunta, né? Principalmente para os cidadãos entender o porquê João Paulo Piovan como pré-candidato a prefeito, Tony Forte vice. Primeiro que quem me colocou, né, como pré-candidato foi a própria população, amigos, né, no qual a gente tem contato pelo meu trabalho, né? Estou no 3º mandato como vereador. Comecei lá em 2009, fui o vereador mais votado daquela história, no qual tive o prazer de ser vereador junto com o ex-vereador Cicarelli, que aqui está do meu lado, um amigo, um parceiro dentro da Câmara Municipal. Depois fui reeleito por mais 2 ocasiões. Então eu tenho um trabalho, né, de conduta, de ética, de transparência e um legado das conquistas que a gente conseguiu para o nosso município, Juruba. Esse é o primeiro ponto. Pelo trabalho executado, por tudo aquilo, né, que eu consegui fazer para a população de São Manuel, me colocou então como candidato. E desta forma fui amadurecendo a ideia, né, primeiramente com a família, com um grupo, né, de pessoas que me cercam, que sempre me apoiaram na política, como também do grupo político no qual eu estava. A princípio, quando a gente iniciou esse trabalho lá em janeiro de 2023, né, eu não sou pré-candidato agora, mas eu estou fazendo um trabalho já desde o início de 2023 como pré-candidato. Me coloquei à disposição naquele momento do grupo do qual eu fazia parte, né? E a gente foi fazendo esse trabalho durante o ano. E nesse grupo estava eu, Tony Forte, Tony Mendonça, a própria vice-prefeita, e fomos discutindo, né, sobre a viabilidade da candidatura, porém sempre de uma forma muito democrática. A gente ia fazer esse trabalho em conjunto, né, desde que quem seria o candidato eram as pesquisas que a gente ia fazer internamente, que a população ia colocar, se era o João, se era o Tony, se era o Mendonça, enfim, quem seria o candidato. Feito isso, as conversas iniciou, foi se estreitando, né, e chegou no início desse ano. Infelizmente ou felizmente, eu digo felizmente, né, porque quando se fecha uma porta, às vezes se abre 10 portas, né? E desta forma aconteceu. O grupo que a gente estava
não deu nem satisfação, né, nem para mim, nem para o Tony Forte, principalmente, das questões que a gente tinha acordado através das pesquisas. O prefeito acabou lançando a Márcia, por ser a vice-prefeita, né, ele tem os motivos dele, os compromissos com ela, mas não era o compromisso que eles tinham com o grupo nosso, com aquele time que estava formatado para a gente dar continuidade nesse trabalho. Feito isso, ele lançou a candidata, a Márcia de Oliveira, né? Passou alguns dias, lançou o Tássio Bertuzzo como vice da chapa e nos deixou de lado. Essa foi a verdade do que aconteceu. Aquele time que a gente estava conversando e vindo no intuito desse apoio, se manteve, né? Então, alguns saíram, então não digo que rachou naquele momento. Na verdade, eles deixaram nós de lado e lançou a candidata. E até hoje, o prefeito Ricardo Salaro, como eu sempre apoiei ele, defendi o governo, ele não me deu satisfação sequer, né? Então, continuei minha trajetória, eu junto com o Tony Forte, aí veio outras pessoas agregar esse grupo, como o GEPUPO, né, como a própria vereadora Ionita, e a gente continuou esse trabalho, da mesma forma, do mesmo formato, através das pesquisas que ia nos mostrar quem seria o candidato desse time. Feito isso, fizemos as pesquisas, né, foi feitas as pesquisas, nessas pesquisas, né, fiquei em primeiro, e os outros 3 candidatos vieram atrás, e a própria Ionita também, ela fez uma outra pesquisa dela, particular dela, e ela decidiu, então, né, lançar também a candidatura dela. Eu acho que o processo democrático faz parte, né, todo mundo que quer estar, né, na política, seja como vereador ou como prefeito, né, como vice-prefeito, a gente não pode impedir o desejo de cada um, né, Cico? Cico teve aí várias jornadas e acompanha a política de São Manuel há muitos anos. De uma forma democrática, acho que faz parte, cada um tem direito. Então, ela decidiu, né, dentro do que ela imaginava seguir, e eu e o Tony Forte, né, através dessas pesquisas, o GEPUPO acabou desistindo dessa pré-candidatura, por meu nome estar à frente, e ele assumindo esse compromisso e manteve a palavra, né, um cara, né, que tem os mesmos princípios nossos, a mesma honra, né, valores, então ele acabou assumindo aquele compromisso e falou, não, então eu me abstenho da minha candidatura, João, você pode seguir o barco. O Tony, né, que estava junto ali, ficamos bem próximos das questões da pesquisa, acabou aceitando ser o candidato a vice, inclusive o Tony, né, muito humildemente abriu né, Tony, para o GEPUPO ser o candidato dentro da chapa com a gente. A própria Ionita também. A própria Ionita, infelizmente, né, o G acabou desistindo, né, e a Ionita acabou não aceitando. Então a gente seguiu, né? Então está aqui eu e Tony Forte hoje. Eu acho que é um casamento que tem muitos frutos para a gente colher junto, né? Eu por ter uma história na política, o Tony também por fazer parte da política e conhecer a máquina também, né? A gente vai andar não de mãos dadas, mas em 4 mãos que a gente quer fazer esse governo, fazer a diferença no nosso município. E é por esse motivo que hoje eu sou candidato, Juruba. Pré-candidato. Pré-candidato, desculpa. Mas só completando minha parte, depois vai ter o Cicarelli e o Thiago vão ficar à vontade com você. Eu, particularmente, não tenho medo. Você não teme a máquina? De jeito nenhum, Juruba. Eu tenho já uma expertise, sou formado em administração de empresas, sou formado em recursos humanos na faculdade, trabalho há 19 anos numa corretora de seguros, no qual eu tomo conta da parte comercial, né? Tenho uma carteira lá de mais de 200 segurados, no qual eu administro. Então, fiz minha administração em cima das peças orçamentárias do município. Eu sei que é um desafio, né? Eu sei das problemáticas que tem a administração pública. A gente sabe que nem tudo que a gente quer fazer ou imagina que pode ser feito, dá para ser feito, né? A gente tem que respeitar os poderes constituintes, principalmente a lei, e estamos lá, e tanto eu como o Tony, para fazer o que tem que ser feito dentro da legalidade, né? Eu acho que os princípios nossos e os valores vêm em primeiro lugar. É dessa forma que a gente quer administrar, é dessa forma que a gente vai fazer. E eu não tenho medo, Juruba. Acho que a minha vida sempre foi questões de desafios, né? E todos eles eu acabei aí aceitando e, graças a Deus, venci todos eles com muita honradez, né? E assim eu quero ser prefeito de São Manuel para manter o que vem dando certo, né? E melhorar aquilo que precisa melhorar, que a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser melhorado. E tenho certeza que eu estou preparado para esse desafio. Agora, João, você comentou que está no 3º mandato, é isso, de vereador? Isso, correto. 3º mandato de vereador.
fez parte da situação, né, da base do prefeito até há pouco tempo, como você mesmo colocou. Agora as pessoas começam a se questionar. Tudo bem, ele quer ser, colocou no seu nome aí como pré-candidato a prefeito. Agora, o que o João fez, por exemplo, como vereador, e por que ele acha que... E agora você coloca o seu nome a prefeito. Tá, o que você fez como vereador? Muita gente vai questionar. Sim. E, né, o que o João fez? Será que ele foi um bom vereador? Porque agora as pessoas começam. Muitas vezes a pessoa passa o mandato inteiro sem acompanhar, sem pesquisar, e agora fala, mas pera lá, fez alguma coisa como vereador? Então, acho que é importante também falar sobre isso. Sim, Tiago, eu tenho uma trajetória nesses 3 mandatos, né? Muitos recursos eu consegui para o nosso município. Vou citar os últimos aí, por exemplo, que acho que, né, fica mais fácil. O próprio ali, a emenda com do deputado Ricardo Melão, do término da reforma da estação, recurso de 750 mil, né, que está mudando a cara daquele espaço, que por muitos e muitos anos, né, apesar da usina ter feito aquela primeira reforma da parte do armazém ali, isso há 12 anos atrás, depois nada foi feito, ficou lá abandonado e a gente conseguiu esse recurso, junto com o ex-deputado Ricardo Melão, de 750 mil, que está lá para todo mundo ver. Consegui com ele também o recurso lá de 250 mil para o centro-dia lá da PAI, que também já está lá para todo mundo ver. Um espaço, né, um ambiente que as pessoas vão lá, que a pessoa com deficiência que faz parte da PAI, né, hoje ela tem uma parte toda adaptada para as atividades do dia a dia, que é feito dentro desse centro-dia, tem várias atividades lá dentro. Ficou um espaço muito agradável e está sendo utilizado para essas pessoas que precisam. Né? Eu consegui, na pandemia, com o senador Jordano, 200 mil reais para saúde, foi um outro recurso. Né? Outros recursos, com o recap da Vila Ipiranga, com o ex-deputado Fernando Cury, recap do Jardim Progresso, também com o Fernando Cury, recap de outras ruas que a gente conseguiu, estou no meio de cabeça, agora que foi vários trabalhos que eu tenho, Tiago, feitos. Só nesse último ano são mais de 3 milhões de recursos desse último mandato, de verbas empenhadas e que está sendo feito para o município. Fora, né, de todo outro trabalho que eu mantive, que muito que foi feito em São Manuel, por estar como vereador, e dei base para isso, como o recapeamento e outras muitas ruas que foram feitas, que o prefeito, através do financiamento, conseguiu. Muitos ainda falam em endividamento. Eu vejo como o poder público é a mesma coisa que comprar o celular. Quando você tem condições e você tem crédito, você vai lá, compra o celular, vou pagar em 10 vezes. E eu preciso desse celular no momento que vai me servir. E a gestão pública não é diferente. Hoje o município, como ele está, né, nessas questões financeiras em dia, ele tinha esse recurso para fazer. E a Câmara aprovou mais de quase aí 15 milhões em recap de asfalto. Eu fiz parte disso. Como outros vereadores que lá aprovamos, fizemos parte disso. Porque se tivermos votado contrário a esse financiamento, muito do que foi feito na parte de recap não teria sido feito. Então não foi só o executivo que fez, não foi só o prefeito que fez essas obras, mas a Câmara participou disso e faz parte desse desenvolvimento da cidade. E eu posso dizer com todas as palavras, eu fiz parte desse desenvolvimento e desse projeto. Bom, João, é prazer em tê-lo aqui, meu companheiro de Câmara, como ele falou, né? Aliás, fizemos viagens juntos, né, João? Sempre o interesse do município. Aí, né? Conseguimos recursos também lá atrás. Exatamente. Olha, foi muito saudável. E o João e nós estávamos em posição diferentes, mas fomos juntos lá, isso é importante na Câmara. Mas, João, hoje, você lançou a pré-candidatura e tal, você conseguiu muitos recursos com o Fernando Cury. Hoje ele não é mais deputado. Hoje, se der tudo certo essa candidatura, porque hoje você é pré e tal, vocês têm um deputado federal, estadual para se socorrer, para trazer recursos para o município? Temos, inclusive foi uma falha minha, para você ver quantos recursos, né? Quantos recursos que ocorreu na questão do próprio agora, do deputado que está nos apoiando, o deputado federal Capitão Augusto, que ele é vice-presidente nacional do PL, né? Junto com a deputada estadual Dani Alonso, que é do PL também. São os dois
candidato, são os 2 deputados que nos apoiam, tanto eu como o Tony. Eles estão fazendo parte desse projeto, né? Eles estão dando todo o suporte. Inclusive, recentemente, o deputado empenhou 100 mil para a PAI, né? 50 dele, 50 da Dani para a PAI, 50 mil para a Pousada da Colina e mais 100 mil que está para vir para o hospital, que é um recurso empenhado. Então, esses recursos agora é desse ano, né? Então, a gente tem esses 2 deputados, tem, né, outros vereadores que estão dentro do grupo, que tem outros deputados que apoiam também. E se lá chegasse, que a gente é muito tranquilo para fazer essas parcerias. A gente sabe como fazer isso, né? O importante é você ter um time, né, de trabalho, um time correto, um time que quer o bem da cidade e consiga fazer essas interlocuções. Isso, para mim, tanto para o Tony, é muito tranquilo, que a gente tem e a gente sabe fazer e como ir buscar esses recursos. Você citou, acabou de citar, João, o PL faz parte, você e o Tony fazem parte, né? Correto. Além desse, quais outros partidos estarão, caso você venha a ser o candidato, estarão com você? Porque a gente sabe, não sei se é notícia falsa, é fake news, mas eu vi ontem, através de uma rede social na internet, que o PSDB provavelmente não vai lançar candidato à vereança de nossa cidade, neste pleito. Parece que eles estão fora, conversando inclusive com pessoas que são ligadas ao partido. Então eu gostaria de saber, além do seu partido, do PL, quem estaria alinhado com vocês? Hoje, Juruba, hoje só estamos com o PL, né? Pode ser que até as convenções ainda outros partidos venham, mas hoje, assim, firmado o compromisso meu e do Tony é com o PL. A gente vai ter uma chapa pura do PL, tanto, né, no executivo como no legislativo, e vamos seguir junto com o PL. Mas não é porque estamos com o PL. O PL hoje é o maior partido do Brasil, né? É o maior partido com questões orçamentárias para a gente poder trabalhar. Então a gente tem condições de seguir em frente tranquilamente. João, é o seguinte, a gente sabe que a administração ela fez vários investimentos, como você colocou, por exemplo, a Câmara participou de tudo isso. A Câmara participou também, não foi só o Executivo, ok. Na área da saúde, foi finalizado aquele prédio que deveria ser a UPA, virou um centro de diagnósticos, né? Virou uma policlínica ali. Um posto de saúde está sendo feito, por exemplo, ali no Nova Conquista, para atender toda aquela região que cresceu muito nos últimos anos. Agora, aos seus olhos, né? Hoje é vereador João Paulo Piovan. Caso, por exemplo, chegue lá no dia 6 de outubro e a população entenda, não, vamos dar uma chance, tá? O que você entende ser importante melhorar na saúde de São Manuel? Na saúde, Tiago, tem vários aspectos para ser melhorado. O que eu vejo principalmente, e o que a gente sente, é questões da humanização, né? Acho que é o primeiro ponto. A gente tem que aproveitar da estrutura que a gente já tem hoje, né? A gente tem uma estrutura tanto de questões de pronto atendimento, de hospital, da própria UPA, entender que tem algumas especialidades que a gente não tem hoje dentro do poder público, dentro da rede, melhor dizendo, da rede municipal de saúde. A gente tem que ampliar esse atendimento. A gente tem problemas ainda com consulta, por exemplo, com própria ressonância. Eu tinha um caso ontem que a pessoa passou, né, pela rede, acabou desistindo, porque o médico, ela precisava da ressonância e ele entendeu que não, ela foi no particular, a primeira coisa que pediu foi a ressonância, ela não tem condições, voltou agora, se não me engano está passando até hoje, né, ela ia passar no posto, pedir novamente para encaminhamento, mas esse encaminhamento pode demorar de 3 a 4 a 5 meses. Então a gente tem que melhorar nessas questões pontuais que precisa, né, e melhorar a estrutura que a gente já tem. E como que melhora isso? Primeiro, para melhorar, Tiago, a gente precisa entender realmente. Recurso a gente tem. O que eu vejo que precisa ser melhorado, e as pessoas, e os munícipes, melhor dizendo, que estão nos escutando, é questões de humanização. Muitas das vezes a estrutura está lá, né? Mas a forma do atendimento, como chegar, como atender, como entender aquela questão, porque assim, se a pessoa está indo até uma policlínica, até o pronto atendimento, ela está precisando de ajuda, né?
pese, né, algumas questões que às vezes a pessoa naquele auge, né, tá mais agressiva, com os ânimos mais elevados, vamos dizer assim, né, e outra pessoa está ali para atender e acaba dando, né, um desconforto entre eles, mas a gente precisa melhorar muito. Essa questão que é o que eu mais escuto hoje. É o que eu mais escuto, questões de humanização nossa e do sistema em si se falar. Né? Ele tem que ser integrado, tanto pronto atendimento, UPA, a rede municipal de saúde, questões de integração dos departamentos para fluir de uma forma mais natural. Bom, João, o que você pensa, logicamente, quando você lança pré-candidatura, vocês já começam a ver o que se pretende, como é que vai fazer e tal, sobre a questão de emprego em São Manuel. O que você e seu grupo pensa? Emprego é uma outra questão, Sica, que tem que ser prioridade de qualquer governo, né? Sim. É o ponto principal. É o ponto principal de qualquer governo, porque é da onde a gente vai conseguir melhorar a economia, melhorar a arrecadação, melhorar a vida das pessoas, né, desenvolver a nossa cidade. Primeiro ponto, questões de empregabilidade do nosso município, a gente tem que mudar aquela lei do distrito, porque para trazer hoje só está extremamente industrial. A gente sabe que lá atrás, né, quando foi apresentado isso, no início lá do primeiro mandato do prefeito, a Câmara aprovou. Depois, por entendimento, eu tive várias vezes conversando com o prefeito e não teve a possibilidade da mudança, porque naquele entendimento, naquele momento, era extremamente industrial, e depois avaliando, e outras empresas, eu tenho um segurado aí que é mais de 30 anos segurado nosso, que queria se instalar no município para fazer um centro de distribuição. A gente trouxe ele até em São Manuel, teve até a empresa, porém o problema é que o distrito não poderia fazer a instalação. Foi apresentada uma outra área do lado da cervejaria Belco, né, no qual não tem possibilidade nenhuma, até de acesso é muito ruim, porque aquela entrada é muito ruim, aquele trevo, hoje os caminhões, né, você pega esses rodotrens, são caminhões extensos, caminhões pesados, né, que precisa ter fácil acesso, e não teria condições. Ele falou, não, aqui não tem condições, eu vou fazer um investimento da minha empresa, uma que está aqui praticamente no buraco, né, e outra que eu tenho que dar viabilidade para o meu negócio. Né, eu venho para cá, se foi instalado no distrito. Então eu participei disso. É uma questão que não aconteceu. Então, assim, primeiro passo nosso, questão de geração de emprego, é mudar a lei no primeiro dia de governo, a gente tem que mudar essa lei do distrito. E não colocar 60, não, mudar ela e deixar ela em aberto. Se vai lá, o cara quer vir aqui para gerar emprego, independente a função econômica dele. Né? Ou indústria, prestação de serviço, né? Tem condições, vai gerar emprego, o que você precisa? A gente precisa se adequar e fomentar isso. Isso acho que é a primeira coisa que tem que ser feito. Continuar intensificando o trabalho nas questões de cursos de qualificação. Precisamos melhorar a nossa mão de obra, apesar de a gente ter uma mão de obra aqui muito qualificada no nosso município, né? O Tony sempre diz que nós exportamos mão de obra, né, Tony? A gente exporta mão de obra. Por quê? Porque essas grandes empresas da região, o pessoal está indo trabalhar fora. Então, se a gente está exportando mão de obra, sinal que a gente tem uma mão de obra qualificada no município. Precisamos melhorar a mão de obra? Precisa melhorar. Mas para trazer as empresas para cá, a gente tem que ceder. Se for para ceder questões de isenção de imposto, a área, a qualificação que ele precisa para a gente fomentar isso e fazer realmente para essa empresa vir se instalar, isso a gente vai fazer. A gente vai arregaçar as mãos, né, as mangas, vamos correr atrás. Tem que ter uma pessoa que esteja na frente, realmente, que tenha condições, competência e corra atrás para trazer essas empresas. Tem uma empresa de Santa Catarina que queria vir montar um outro CD de peças de implementos agrícolas. Não foi porque é prestador de serviço, mas ele ia trazer aqui de Santa Catarina para cá. E não foi liberado, entre outras N empresas que não foi. Eu tive lá, semana eu passei no distrito no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, né, eu fui dar uma volta lá e tem uma empresa
que a gente fez a doação diária, a única que veio de fora. No 2 ou no 1? No 2, então. No 2. Que é uma empresa voltada ao meio ambiente, que ela traz o lixo, né? Ela coloca lá eles têm um forno, não é bem um forno, mas uma caldeira, não é caldeira também, ele tem um forno. Uma esteira. Não, é questões assim, o lixo chega... É o lixo hospitalar. É o lixo hospitalar. Ele chega, queima ali saem, sei lá, 1.000 quilos de lixo hospitalar ali, isso se torna, né, pela exaustão do calor, ele acaba... combustão, né? Da combustão lá, ele vira lá 5 quilos de lixo, por exemplo, isso aí pode ser até como adubo orgânico lá. Mas ali tinha um caminhão e, se eu não me engano, de início ia gerar 5 empregos. Mas está lá a estrutura. E por que não ceder do lado ali para uma transportadora, por exemplo, que também é um prestador de serviço e poderia gerar 50? Então não fecha, né, o Juruba? As coisas não fecham. Então é nesse aspecto que a gente tem que pensar nas questões de geração de emprego. Né? A gente sabe que o Brasil e todas as cidades estão necessitando, mas a gente tem que olhar para São Manuel. A gente tem que olhar para São Manuel de uma forma diferente, correr atrás, ter um time competente, que trabalha dia e noite pensando na questões da empregabilidade e corra atrás e bater na porta dessas empresas. Bom, João, nós falamos já de emprego, de saúde, né? Questão de mobilidade no total na cidade. O que vocês têm em mente sobre a questão da mobilidade? Não só a mobilidade para deficiência, que tem a mobilidade e a acessibilidade. No caso, a mobilidade. Mobilidade. Tem alguns gargalos, né, que a gente sabe, e alguns, principalmente nesses horários de pico, sim, que a gente vê que tem que ser melhorado. Tem algumas vias de acesso de alguns bairros que só tem uma entrada. Vamos citar, por exemplo, o Bom Pastor. Hoje ele só tem uma entrada. Né? A gente poderia, e já está até no nosso escopo lá, que a gente está finalizando aí questões do nosso projeto. Você pega aquela via ali... O povo tem que ser bem atendido. Qual seria a atitude de vocês? É uma coisa... Quer que eu fale, João? Não, eu posso... Pode, é uma coisa que já não vem dando certo, você complementa. É uma coisa que já não vem dando certo, Sica. Eu acho que tudo que se... É todo projeto, né? E é na vida assim, a gente vê nas questões de tecnologia, né? O avanço da tecnologia e as mudanças constantes que ocorrem na vida, no dia a dia nosso e no cotidiano nosso. O transporte, quando se apresentou esse projeto de integração, a ideia foi muito boa. O problema é que se a gente sair daqui agora, por exemplo, eu não tenho o cartão. Se você for pegar um ônibus agora na rodoviária, para subir para Coab, você sair daqui do centro, para chegar até a rodoviária, depois subir para Coab, você vai pagar 2 vezes. Exato. Né? Então é uma falha, não está funcionando. A gente tem que mudar essa questão operacional que está ocorrendo. Né? Outra questão do transporte é que ele está muito deficitário. Apesar da gente estar lá e eu, todas as vezes, acabei assinando favorável ao repasse, é uma situação que a gente não pode ficar sem. Né? Todos os municípios hoje, ele repassa o subsídio para o transporte, porque hoje ele não se paga. Porque se for cobrar da população, a passagem seria acima de R$10. É inviável. Né? Aí a gente escuta muitas vezes, mas poderia fazer o transporte gratuito. É uma questão de se estudar. Mas se hoje a gente está gastando em torno aí de 200 mil, que é o que a empresa arrecada, mais o repasse lá em torno de 120 mil que o município dá, né, mensalmente. Vamos colocar aí que girem mais ou menos em torno de 180 a 200 mil para